É no instante em que nos sentimos mais perdidos que temos a chance de nos encontrar. Essa citação de Simone de Beauvoir nos convida a encarar o que muitos evitam: o vazio, a ausência de sentido, a angústia silenciosa que aparece quando, mesmo com todas as conquistas, nos pegamos perguntando: por que isso tudo? Você já sentiu que a vida não tem um roteiro? Que por mais que você tente se encaixar, algo continua faltando? Talvez seja justamente esse o ponto de partida. Porque, segundo o existencialismo, não há um propósito pré-definido para esta existência. E embora isso possa parecer aterrorizante, é também libertador. Jean-Paul Sartre escreveu que estamos condenados a ser livres. Isso significa que, sem um Deus ou destino fixo que nos diga o que fazer, somos inteiramente responsáveis por nossas escolhas, nossos caminhos, nossa própria história. Camus, por sua vez, via o absurdo da vida, o fato de buscarmos sentido em um universo que não o oferece, como um convite à revolta. Mas não uma revolta destrutiva, uma revolta criativa, um grito de afirmação. Mesmo sem garantias, eu escolho viver. Simone de Beauvoir dá um passo além. Para ela, a ética nasce da ambiguidade. Vivemos em tensão, entre liberdade e limite, entre desejo e responsabilidade, entre a solidão de ser um indivíduo e a conexão com o outro. Não existe uma resposta simples, mas existe uma forma de caminhar com autenticidade. Neste vídeo, vamos percorrer esse caminho juntos. Vamos entender por que o vazio existencial não é um problema, mas um portal. Como podemos, mesmo em meio ao caos, construir um sentido para viver? E o que significa assumir de forma radical a responsabilidade por nossa própria existência? A cada etapa, você será convidado a refletir, a lembrar-se de quem você é e de quem pode se tornar. E no fim dessa jornada, talvez descubra que o sentido da vida não se encontra, se constrói. Imagine acordar em um palco. As luzes estão acesas, o público te observa em silêncio, mas o roteiro simplesmente não existe. Não há falas, nem marcações. Só você. Esse é o cenário existencial descrito por Albert Camus ao falar do absurdo da existência. Vivemos como atores em uma peça sem script, tentando interpretar um papel que nunca nos foi dado. Talvez você já tenha sentido isso. Depois de conquistar algo muito esperado, um emprego, um relacionamento, um diploma, e ainda assim ser invadido por um vazio difícil de explicar. Não é tristeza, é silêncio, um eco interior perguntando: é só isso? O existencialismo não esconde essa angústia, ele a revela. Sartre dizia que, ao percebermos que Deus não existe, que o mundo não nos deve nada, somos deixados à própria sorte, mas ao mesmo tempo, livres. A liberdade radical assusta, porque não há mais desculpas. Ninguém para culpar. Você é o autor. E isso, por mais que doa, também é um poder. Beauvoir chamava isso de ambiguidade, uma tensão constante entre desejar um sentido e perceber que ele não está dado, entre querer segurança e saber que ela é ilusória. Mas é justamente nesse ponto de ruptura que algo novo pode nascer. Pense numa jovem que sempre seguiu as expectativas da família. Faculdade, carreira, casamento, tudo nos trilhos. Mas um dia senta no sofá de casa, sozinha, e se pergunta: de quem é essa vida que estou vivendo? Ou numa mulher que dedicou décadas à criação dos filhos, e agora que eles cresceram, sente que seu papel desapareceu. E agora, quem sou eu? Essas crises não são fracassos, são portais. Portas abertas para uma nova consciência de si. E é nesse espaço de silêncio, entre o que era e o que ainda não é, que começamos a nos perguntar, não o que o mundo espera de nós, mas o que nós queremos criar com essa liberdade. Então eu te pergunto, em que momento da sua vida você sentiu que tudo perdeu o sentido? E o que você fez quando percebeu que as certezas antigas não funcionavam mais? Ficar nesse vazio dói, mas atravessá-lo com honestidade é o começo de uma vida com verdade. Uma vida que não busca apenas respostas, mas presença.
Diante do vazio surge o momento inevitável, o de escolher. Mas escolher é mais do que tomar decisões. É se responsabilizar por quem está se tornando. Jean-Paul Sartre não suavizou isso. Ele disse que estamos condenados a ser livres. Não porque liberdade seja uma maldição, mas porque ela exige coragem. Coragem de não terceirizar o sentido. De não culpar o destino, os pais, o sistema. De entender que, mesmo diante das limitações, ainda somos autores daquilo que decidimos fazer com o que a vida nos dá. Simone de Beauvoir leva essa ideia ainda mais longe. Para ela, a liberdade não é um estado interior isolado. É um movimento encarnado. É no corpo, no tempo, nas relações que a liberdade se realiza ou se anula. E mais, ela só se concretiza plenamente quando reconhece e respeita a liberdade do outro. Porque não estamos sós. Toda escolha individual ecoa no coletivo. Vamos a um exemplo concreto. Imagine alguém que decide abandonar uma carreira tradicional para se dedicar à arte. Pode parecer simples, mas essa escolha envolve risco, julgamento e insegurança financeira. E, mesmo assim, pode ser a mais fiel à sua verdade. Ou pense em alguém que decide sair de um relacionamento que já não o representa mais. Não por egoísmo, mas por compromisso com sua integridade. Essas decisões não são apenas escolhas externas. São declarações existenciais. São formas de dizer: assumo quem eu sou e as consequências disso. Sartre usava a noção de projeto para falar da existência humana. Não somos algo fixo, mas um constante vir a ser. Estamos sempre nos projetando no mundo, moldando quem somos com cada gesto, cada escolha, cada silêncio. E aqui entra uma pergunta difícil, mas essencial. Você está vivendo um projeto que é seu ou o projeto que esperavam de você? Se tudo fosse possível, sem medo de julgamento, o que você escolheria criar com sua liberdade? Liberdade sem responsabilidade é fuga, mas responsabilidade sem liberdade é prisão. O existencialismo nos convida a caminhar nessa linha tênue, onde toda escolha se torna semente de sentido, onde cada passo, mesmo incerto, é um ato de criação. Se o mundo não oferece um manual de instruções, então criar sentido é um ato radical. É um compromisso contínuo, não com certezas, mas com presença, com engajamento, com aquilo que pulsa por dentro, mesmo quando tudo fora parece desmoronar. Albert Camus dizia que a única resposta possível ao absurdo da vida é a revolta. Mas não aquela revolta que destrói, a que afirma, que diz: mesmo sem garantias, eu escolho viver, eu escolho criar. E é essa escolha que transforma o absurdo em potência. Simone de Beauvoir acreditava que o sentido não se encontra numa verdade absoluta, mas numa vida vivida com consciência e intenção. Para ela, a ética nasce da ambiguidade, da disposição de agir mesmo sabendo que nunca teremos todas as respostas. Ela dizia: não se pode desejar sem agir para tornar o desejo realidade. Ou seja, não basta desejar sentido. É preciso se implicar, se comprometer, se engajar com aquilo que dá cor à sua existência. E como fazemos isso na prática? Comece olhando para o cotidiano. Pequenas escolhas têm grande poder quando feitas com intenção. Como você começa o seu dia? O que você prioriza? Quais projetos, por menores que sejam, te fazem sentir vivo? Você pode escrever seu projeto de vida como se fosse um romance inacabado. Quais os capítulos você já viveu? Quais gostaria de escrever agora? E talvez mais importante, o que ainda está em branco? Outra possibilidade: engajar-se com o mundo. Não como fuga, mas como extensão do seu ser. Pode ser por meio da arte, do ativismo, da escuta genuína, da partilha do que aprendeu com suas dores. Porque o sentido não está só em olhar para dentro, mas em agir a partir de dentro. Vamos pensar em exemplos. Uma mulher que, após uma grande perda, decide ajudar outras pessoas em luto e transforma sua dor em caminho de acolhimento. Um homem que largou a estabilidade para construir algo com propósito, não por heroísmo, mas porque a alma gritava por coerência. Camus dizia que o mundo não tem sentido e que isso nos liberta para inventar o nosso. Beauvoir concordava:
mas acrescentava: nosso sentido se fortalece quando se entrelaça com o mundo dos outros. Então eu te pergunto, o que para você faz a vida valer a pena? E quais escolhas você pode fazer hoje, ainda que pequenas, para viver com mais presença e verdade? Criar sentido é uma prática, um gesto contínuo de compromisso com aquilo que importa, mesmo sem garantias, mesmo com medo. E talvez seja justamente essa incerteza que torne tudo tão profundamente humano. Simone de Beauvoir escreveu A Ética da Ambiguidade em 1947, em um mundo ainda esfacelado pela guerra, onde muitos buscavam respostas fáceis para o caos. Ela não ofereceu conforto, ofereceu lucidez. Disse que a condição humana é ambígua por natureza. Somos livres, mas finitos. Desejamos eternidade, mas morremos. Buscamos sentido, mas vivemos no inacabado. Essa ambiguidade não é um erro. É o campo fértil onde a ética pode florescer. Uma ética viva que não se baseia em regras fixas, mas na constante responsabilidade de agir com consciência da nossa liberdade e da liberdade dos outros. Beauvoir dizia que a verdadeira liberdade só existe quando contribui para a liberdade alheia. Ou seja, não basta fazer o que se quer, é preciso refletir sobre o impacto disso no mundo ao redor. Como ela mesma escreveu, agir é lançar o mundo à frente. Vamos traduzir isso para o cotidiano. Imagine alguém que busca autoconhecimento, mas usa essa jornada apenas como um refúgio para evitar vínculos, compromissos ou desconfortos. Isso é liberdade, ou fuga. Agora pense em alguém que, ao descobrir sua própria verdade, sente o impulso de compartilhar, cuidar, transformar. Isso é ética em movimento. Beauvoir não acreditava em absolutos, mas em processos. Não em respostas prontas, mas em coragem de permanecer na pergunta. Para ela, ser ético é viver em estado de atenção, ao que sentimos, ao que fazemos, ao que provocamos no outro. Por isso, te convido a uma pausa agora. Feche os olhos por um instante, respire e pergunte a si mesmo: quais são as ambiguidades que você carrega hoje? Você tem vivido tentando resolvê-las ou já aprendeu a habitá-las? Essa habitação é o começo da liberdade madura, aquela que não nega o caos, mas dança com ele, que não foge da dor, mas a transforma em ponte, que não se apega a papéis fixos, mas se reinventa em presença. A ética da ambiguidade não te pede perfeição, ela te pede verdade e presença, mesmo quando tudo é incerteza. Talvez especialmente quando tudo é incerteza, porque é aí que você começa a se tornar quem realmente é. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez você tenha percebido algo essencial. O sentido da vida não é um tesouro escondido que um dia, com sorte, será encontrado. É uma criação, um compromisso, uma dança entre o que você sente, o que você escolhe e o que você constrói com isso. Sartre dizia que o homem é aquilo que ele faz com o que fizeram dele. Camus afirmava que a única resposta digna ao absurdo era o ato de continuar. E Beauvoir, com sua lucidez feroz, nos ensinou que viver é carregar as tensões do mundo e ainda assim escolher amar, criar, transformar. Neste vídeo, você foi convidado a olhar o vazio não como um fim, mas como um começo, a assumir sua liberdade, não como um fardo, mas como um poder, a criar sentido, não como um luxo, mas como um gesto radical de presença. E agora, talvez reste apenas uma pergunta. O que você vai fazer com essa liberdade? Seja qual for sua resposta, que ela venha de um lugar verdadeiro. Que você não busque certezas, mas compromissos. Que você não fuja da ambiguidade, mas a habite. E que ao fazer isso, você não apenas viva, mas viva como quem cria o próprio caminho, passo a passo, instante a instante. Como Simone de Beauvoir escreveu em A Força da Idade, não se nasce mulher, torna-se. Podemos estender isso a tudo. Não se nasce livre, não se nasce inteiro. Torna-se, e o tornar-se é a arte mais bela da existência. Agora, se essa conversa tocou algo dentro de você,
Permaneça com ela, volte a ela. E quando estiver pronto, dê o próximo passo. Do seu jeito, no seu tempo, com a sua verdade. Essa é a sua vida. E ninguém pode vivê-la por você.